Salve, salve! Muito boa noite a todos que nos assistem agora de Manaus, no Amazonas ou de fora do meu estado. Quem vos fala é o professor Alípio Filho e estamos iniciando hoje mais uma aula de contabilidade pública, já o nosso encontro semanal, que ocorre então todas as quintas-feiras. Excepcionalmente hoje nós estamos apresentando a aula na terça-feira, uma vez que na semana passada, por razões alheias à nossa vontade, não foi possível apresentar, né? Mas estamos repondo essa aula hoje para você. E já adianto que essa semana, nós teremos duas aulas, uma hoje e outra na quinta-feira. Na quinta-feira, nós vamos apresentar a contabilização da despesa orçamentária em liquidação, que é um conceito novo, não é um conceito que nasceu com a 4320, mas sim com o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público. Então, quinta-feira, nós vamos estar com vocês novamente para fecharmos o módulo 1. E na aula de hoje, nós vamos falar sobre contabilização da inscrição dos restos a pagar processados. Na aula anterior, nós falamos sobre o registro contábil dos restos a pagar não processados. Foi um papo bem interessante e eu espero que você goste da aula de hoje. Como eu sempre faço, primeiro eu quero agradecer o apoio do meu amigo Elcimar Freitas, de onde nós estamos gerando essas imagens para você, aqui do estúdio do Fato Amazônico em Manaus, no Amazonas. Agradeço também ao Conselho Regional de Contabilidade, na pessoa de seu presidente, Dr. André Caria, como também a doutora Milene Cunha, da Audicom, da nossa Associação dos Ministros e Conselheiros Substitutos do Brasil, e também não poderia deixar de lembrar o Cátedra de Brasília, na pessoa do meu amigo André Luiz, ministro André Luiz, que também apoia esse projeto. Bem, senhores, que eu tenho hoje para vocês? Então, como eu disse anteriormente, eu vou contabilizar, melhor dizendo, a inscrição de restos a pagar processado. Esse é um assunto que ocorre todo final do ano nas entidades públicas, seja federal, seja estadual, seja municipal. Então, eu vou mostrar para vocês hoje como que se procede a contabilização dessa operação, o que isso representa para a administração pública e quais são as contas que a gente movimenta nesse processo de registro contábil. Então, vamos para a aula de hoje, mas antes eu quero que você então visite o site das aulas. Essa aula, na verdade, é uma sequência das anteriores. Eu comecei com contabilização da fixação da despesa, da previsão da receita, e aí eu evoluí até o dia de hoje. Então tem um site que você está vendo agora aí no vídeo, um QR Code que vai te transportar para esse site. Lá você então pode consultar todas as aulas estão gravadas. Se você perdeu alguma aula anterior, você terá a chance de revê-la quantas vezes você quiser. E mais importante também, ou tão importante que isso, você vai poder acessar todos os materiais das aulas anteriores. Você pode baixar, né, rabisque, use esse material. Esse material foi feito carinhosamente para você. Então, para cada tema que eu dou aqui semanalmente, você vai ter uma aula gravada e você vai ter um material para baixar. Tudo isso você encontra no site das aulas, que aparece aí o QR Code no vídeo. Além disso, eu tenho um material de hoje, né, que eu vou trabalhar. Daqui a pouco eu vou entrar nesse material. São apenas 2 folhas, é um material bem simples, que você também pode acessar através do QR Code que também está aparecendo aqui no vídeo. Tá? Dirija a câmera do seu celular para esse QR Code que você vai acessar esse material, baixa esse material, imprima. Se você não tiver esse material agora, deixa para baixar depois, assista novamente a aula e faça exatamente o que eu vou fazer aqui na aula para você,
nesse material que você então vai registrar a memória do que eu disser aqui para você, né, o compartilhar da informação. Então, senhores, estamos apresentados. Deixa então encaminhar aqui para a nossa aula de hoje. Mas espera aí, deixa eu passar aqui para vocês uma dica de hoje, né? Eu sempre procuro dar uma dica de livro, mas hoje eu não vou dar exatamente uma dica de livro. Mas para quem está interessado em aprender mais de contabilidade pública, um conteúdo que é muito importante é o plano de contas aplicado ao setor público. Tá? Então, eu estou apresentando agora aqui no telão para vocês. Esse é o exemplo do PCASP. São muitas contas. Na verdade, tem uma lógica para você contabilizar. Essa lógica eu estou mostrando aos poucos aqui para você. A gente vai percorrer parte desse plano de contas e deixa eu falar uma coisa aqui para você. Tá? Olha só, ao longo da nossa história da contabilidade pública no Brasil, antes do processo de convergência da contabilidade no Brasil com as normas internacionais e vice-versa, isso ocorreu mais ou menos há 12, 13, 14 anos atrás, cada ente da federação tinha o seu próprio plano de contas. Então imagine, existia uma verdadeira coxa de retalhos, né, relacionada aos planos que existiam no Brasil. Então, por exemplo, você tinha no Rio Grande do Sul, no estado do Rio Grande do Sul, um plano de contas. Aqui no Amazonas existia outro plano de contas. No Rio de Janeiro, um terceiro plano de contas. Todos diferentes uns dos outros. Muitas vezes até coincidia o título da conta, mas o código era diferente. Isso sem falar nos municípios. Então, cada um dos municípios brasileiros também tinha o seu próprio plano de contas. Então, isso criou um problema sério para a consolidação das contas. Com o processo de convergência, eu vou separar uma aula futura para a gente trabalhar essa questão da convergência, houve uma unificação desses planos de contas. Ou seja, o governo federal, estadual e o municipal conversaram, juntamente com a Secretaria de Tesouro Nacional e com o Conselho Federal de Contabilidade, e conceberam um plano de contas único para o Brasil. Então, hoje, esse plano de contas é unificado. As contas que nós utilizamos aqui no estado do Amazonas ou no município de Manaus são as mesmas que são utilizadas nos outros estados e nos outros municípios. Então, o processo de consolidação ficou muito mais fácil, né, do que alguns anos atrás. Vou dar um exemplo. Conta caixa. Se eu pegar a conta caixa aqui na Prefeitura de Manaus, eu vou obter um determinado valor. Se eu desejar somar esse saldo com todas as contas caixas do Brasil, de todos os entes, eu posso. Por quê? Porque ele guarda conformidade, há uma conformidade entre elas. Todas elas possuem um código unificado, um único código, uma espécie de digital contábil, em que eu posso, então, identificar essa conta em todos os planos de contas, em todas as contabilidades dos entes federativos e somar os respectivos saldos. E a partir daí eu tenho uma ótima informação para fins de estatística, para fins gerenciais e para fins de pesquisa também. Tá? Então isso nós podemos hoje fazer com todas as contas. A própria Lei de Responsabilidade Fiscal exige a consolidação das contas públicas, que é feita atualmente pela Secretaria de Tesouro Nacional. Tá bom? Então fica a dica, você pode baixar esse plano de contas aplicado ao setor público, fazendo uma pequena busca aí no Google, pode colocar lá PCASP, tá? PCASP no Google, que ele vai te resgatar todas as versões que existem até hoje. Na verdade, esses planos de contas estão todos arquivados no site da Secretaria de Tesouro Nacional, que é o endereço então que eu recomendo para que vocês visitem para então acessar esses planos de contas. Então, essa é a dica de hoje que eu deixo para vocês e vamos então prosseguir na nossa aula semanal. Bem, antes de dar continuidade, eu gostaria de fazer, como eu sempre faço, um pequeno resumo da aula anterior. Então, na aula anterior, nós falamos sobre a contabilização
da inscrição dos restos a pagar não processados. Então, o que eu falei na aula anterior, né? Acompanhe aqui no telão comigo. Então, eu dei o dispositivo da Lei 4.320, que faz referência direta às duas modalidades de restos a pagar no Brasil, o processado e o não processado. Então, o artigo 36, nós abordamos aí esse artigo. E aqui foi um quadro que eu mostrei para vocês, falei sobre como que é gerado, como que é a origem, o que é o resto a pagar processado. E naquela oportunidade eu disse que algumas despesas que iniciam as suas 4 etapas principais, fixação, empenho, liquidação e pagamento, quando ele realiza as 3 primeiras, quando ele parte, né, para realizar a 4ª etapa, que é o pagamento, o ano acaba. Então é por isso que você vai ver, está vendo aí no telão, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, 3 etapas e no ano subsequente a 4ª etapa. Então isso nós chamamos de restos a pagar processados. E esse é o tema da aula de hoje, que eu vou conversar com vocês. Mas e os restos a pagar não processados? Os restos a pagar não processados, senhores, eles têm uma vida, uma realização de etapas menor do que os processados. Por quê? Porque durante o ano, existem despesas que são fixadas. A fixação ocorre no momento da publicação da lei no órgão oficial da imprensa. Depois, essa despesa vai ser empenhada e, por fim, o ano acaba, né? Acabando o ano, essa despesa se habilita a ser liquidada e posteriormente paga. Só que, como o ano termina, essa despesa, se for mantida, ela vai ser considerada um empenho, vai ser considerado um empenho não processado, que origina, então, a inscrição de restos a pagar não processado. Então, basicamente, nós falamos sobre isso na semana passada. O nosso resumo das aulas, que eu sempre também estou trazendo aqui para vocês, então, só para a gente firmar aqui o entendimento. Olha só, aqui no quadro, ó. Quem não assistiu às aulas anteriores, eu sugiro que assista essas aulas, porque vai entender todos esses valores, de onde que eles vieram, como que eles foram contabilizados. Então, nós fixamos despesas em 10 mil, depois empenhamos em 8 mil, liquidamos uma parte dos 8 mil, e aqui nós temos os restos a pagar não processados no valor de 2 mil. Isso foi feito na aula passada. E na aula de hoje, veja que eu tenho habilitado para pagar, ou despesa liquidada, 6 mil unidades monetárias. Então eu vou pagar, ou melhor, eu paguei 2 mil unidades monetárias. Isso significa que eu tenho a pagar 4 mil unidades monetárias. É o que nós vamos fazer na aula de hoje, tá bom? Então, essencialmente, é isso, tá? Perceba então que nós temos uma sequência de etapas em contabilidade pública. E essa é a lógica da mecânica contábil no setor público. Por fim, nós mostramos como é contabilizado o resto a pagar não processado. Aqui estão as contas. Tudo isso ocorreu na aula da semana passada, ok? Então, prosseguindo aqui, mostramos também que a inscrição resto a pagar não processados não impacta o balanço orçamentário, né? Na verdade, ele se encontra já aqui, ó, onde eu estou mostrando para você, despesa empenhada, despesa liquidada. E hoje nós vamos trabalhar essa relação aqui, ó, que são os restos a pagar processados. Então vamos. Mostrei também o decreto, né, o 93.872 de 86, em que eu abordei
um regulamento que existe no governo federal, mais especificamente no Poder Executivo Federal, que estabelece as hipóteses em que o governo federal inscreve em ressapagar não processado. Tá? Fiz esse comentário na aula passada para chamar a atenção de algumas entidades federativas que, por acaso, não tenham um regulamento similar. Seria interessante que tivesse um regulamento que discipline, que regule a inscrição do ressapagar não processados, para que isso não fique sob domínio da opinião, da vontade do gestor público. Né? Então, chamei a atenção para o decreto 93.872. E hoje nós temos a nossa aula exercício número 2 do módulo 2, que eu vou falar então sobre contabilizando restos a pagar processados. O que é que eu tenho aqui, mas antes eu vou me permitir finalizar um pouquinho e vamos aqui só para o nosso material. Nesse material você então consegue acessar no site das aulas ou naquele QR Code que nós mostramos ainda há pouco no início da aula, tá? Esse é o material da aula de hoje. A segunda página, ela mostra o processo de contabilização e nós temos as contas que vão registrar o resto a pagar processados. Né? É sobre essas contas que eu vou conversar com vocês agora. Então vamos lá. Olha só, a gente já sabe de onde é que veio os 4.000, né? Então, como é que eu contabilizo isso para ir direto ao assunto, né? Então, só relembrando aqui novamente, olha só, nós temos um crédito empenhado, liquidado a pagar, originariamente no valor de 6.000, eu paguei 2.000, então faltou pagar 4.000. E é esse valor que ficou pendente de pagamento que nós vamos inscrever em resto a pagar processado. Então nós vamos trabalhar todas essas contas aqui. Só para fazer aqui um breve histórico das nossas aulas até aqui. O que nós fizemos, gente? Nós fixamos uma despesa em 10.000. Aqui a conta crédito disponível. Depois disso, nós contingenciamos 1.000. Nós congelamos 1.000. Ou seja, ficou um saldo de 9.000 de crédito disponível. Na sequência, nós utilizamos 8.000 desse saldo. Nós empenhamos, então, 8.000. Desses 8.000, nós liquidamos 6.000. Então, isso daqui foi para cá, ó. E depois, nós pagamos 2.000. Isso aqui foi para cá, né? Então, agora, na aula de hoje, nós vamos trabalhar a inscrição do resto a pagar processado. Antes de começar, eu queria só chamar a atenção para essa conta aqui, ó, crédito empenhado liquidado a pagar. Essa conta é que registra, se ela tiver saldo no final do ano, todos os restos a pagar que serão inscritos no final do ano. Resto a pagar processado, tá? Então, é ela que vai orientar. Ela é uma espécie de GPS, tá? Que vai orientar. Então, se nós fizéssemos uma fiscalização contábil, recorreríamos a essa conta para saber se o valor que foi inscrito em resto a pagar de fato corresponde ao valor do saldo dessa conta. Qualquer divergência tem problema, tá? Os dois saldos têm que ser exatamente igual. O saldo na conta crédito empenhado liquidado a pagar e o saldo dos valores inscritos em resto a pagar processado. Tem que ser exatamente igual, tá? Então, a primeira coisa, gente, que acontece quando a gente está finalizando o ano é olhar para essa conta, verificar o saldo dela e fazer esse lançamento que eu estou mostrando aqui para você. Lá naquele material que você vai baixar no site das aulas, você então vai fazer esse lançamento. O que você vai fazer? Vai debitar 4.000 na conta 5327, que é chamada de restos a pagar processado inscritos no exercício. E vai creditar 4.000 para fechar
o meu débito, o meu lançamento contábil, na conta 6327 com o mesmo título. Então, esse primeiro procedimento é feito no final do ano, logo pouco antes de terminar o exercício. Muito bem. Só que nós temos mais algumas contas aqui, ó, que a gente vai trabalhar agora. Lembre-se que esses restos a pagar correspondem a empenhos já liquidados. Se esses empenhos são liquidados, significa que o fornecedor já entregou o bem e já prestou o serviço. Por outro lado, a administração pública também já atestou e recebeu esses bens e esses serviços, reconhecendo o direito do fornecedor à contrapartida financeira correspondente. Então, é isso que significa se inscrever em resto a pagar, tá? Então, já é dívida líquida e certa da administração pública. Pelo lado do fornecedor, já é um direito líquido e certo também, tá? Isso é muito importante. Então, vamos lá. Feito esse lançamento, na sequência, a gente vai fazer um outro lançamento. A gente vai anular essas duas contas aqui, ó, através nessa conta aqui de um crédito e nessa outra conta aqui de um débito. Tá? Então, eu anulo. Esse procedimento eu faço para marcar o valor que foi inscrito em restos a pagar. Mas a execução desses restos a pagar processados, ela vai ocorrer nessas contas aqui, ó. Então, por isso que eu tenho que trazer o saldo daqui para cá e o saldo daqui para cá, ó. Tranquilo aí, né? Bem, se é resto a pagar processado, senhores, só falta ver o pagamento. Então, o estágio do empenho já se realizou, o estágio da liquidação já se realizou, falta o estágio do pagamento. E é isso que ocorre quando eu faço aí o próximo lançamento. Então, o que eu faço? Eu dou um débito nessa conta 6321, restos a pagar, parece estranho, mas é isso mesmo, tá? O título. E depois 6322, restos a pagar, pagos. Então, eu trago daqui para cá, tá? Com isso, essa conta aqui é anulada, né? E aí eu concluo o meu processo de contabilização de restos a pagar processados. Então, toda a trajetória dos registros contábeis relacionados a restos a pagar processado se resume a isso aqui, tá? Espera aí, mas se for pago parcialmente, se não for pago todo o valor, por exemplo, eu quiser pagar somente 50% do valor devido, eu posso? Posso, né? Isso que vai me dizer é a programação financeira. Então, é possível que eu pague 50%, então o que eu vou fazer? Debito 2.000 e credito 2.000. Fica 2.000 a pagar, tá? Pendente de pagamento. Ou seja, o pagamento pode ser parcial. Tudo bem? Agora perceba uma coisa muito importante. Essa conta aqui, ela não se altera. Por quê? Porque essa conta aqui é a conta memória, gente. Ela guarda o valor original que foi inscrito em restos a pagar. Então, ela serve de referência para eu saber exatamente quanto que foi inscrito em restos a pagar, tá? Enquanto que essas duas contas aqui, elas vão se alterando na medida em que o processo de pagamento evolui, tá? Então, esse valor aqui fica congelado o tempo todo. Evidentemente que mais na frente, no processo de encerramento do exercício, eu vou ter que anular essa conta aqui. Eu vou ter que fechar essa conta aqui. Isso ocorre todo final do ano, tá? Porém, é um resguardo que a contabilidade pública oferece ao gestor público, né? Justamente para ele se orientar sobre o valor inscrito em restos a pagar processado. Então, acho que deu para entender aí, né? São lançamentos muito simples. Guardem essas contas aqui, ó. Se você buscar lá no PECASP, você vai encontrar essas contas e agora você já sabe como que elas funcionam, tá? Elas funcionam exatamente assim. O que eu tenho mais para você? Só para reforçar, quando eu faço esse lançamento, nenhum registro é preciso ser
realizado no balanço orçamentário. Então, o balanço orçamentário permanece do jeito que ele está, tá? Não, a inscrição de resto a pagar processado não impacta o balanço orçamentário, assim como também dos restos a pagar não processado, tá bom? O que eu ainda tenho antes da gente finalizar a aula de hoje? Eu tenho isso aqui, tá? É uma dúvida bastante recorrente, eu quero que vocês, então, prestem bastante atenção no que vou falar agora, principalmente os gestores. A pergunta que não quer calar: eu posso anular empenhos escritos em restos a pagar processados? Resposta: não, eu não posso anular. Qual o motivo? O motivo que a anulação gera um enriquecimento sem causa da parte da administração pública. Por quê? Lembra que eu falei ainda há pouco. Despesa liquidada, restos a pagar processado, referem-se a transações comerciais de compra e venda em que a administração pública já recebeu o bem, já recebeu o serviço e já ficou com esse bem, ficou com esse serviço. Tá? Para haver uma anulação, a administração pública teria que devolver essa prestação de serviço e devolver também o valor recebido, né, em qualidade e quantidade, da mesma forma que ela recebeu do fornecedor. Sem essa condição, não existe a possibilidade de anular o resto a pagar processado, tá? Porque isso causa, então, um enriquecimento ilícito da parte da administração pública. Porém, nós temos uma exceção que vocês estão vendo aí. Dá uma olhadinha nessa exceção. Desde que em comum acordo com o fornecedor. O que isso significa? Olha, em situações especiais, específicas, pontuais, é possível sim haver anulação de parte dos restos a pagar processado, mas desde que haja um acordo em que o fornecedor concorde com essa anulação. Mas existe alguma possibilidade do fornecedor, então, não querer receber o que lhe deve? Existem várias situações, pessoal. Dá uma olhadinha no seguinte caso que eu vou falar para vocês. Muitos entes federativos pequenos, municípios, por exemplo, mas isso pode ocorrer com grandes municípios, pode ocorrer também com governos estaduais, deixam de pagar, por razões diversas, os seus fornecedores. Isso é muito comum no Brasil, tá? E às vezes esse valor é um valor bastante significativo. O fornecedor já teve as suas despesas, o fornecedor já já assumiu os seus custos, mas não teve a contrapartida financeira à altura, dentro daquilo que ele esperava. Muito bem, então ele começa a cobrar a administração pública por aquilo que ele forneceu. E a administração pública simplesmente se nega a pagar por razões diversas. Bem, às vezes essa dívida passa de um mandato para outro, de um gestor para outro. E o fornecedor, ele continua no aperto, sem receber o que lhe é devido. Nessas condições, muitas vezes, até por iniciativa do próprio fornecedor ou do gestor governamental que assume, há uma proposta de redução do valor. Tipo, olha, eu quero quitar, digamos que a administração pública, então, sensibilizado, o novo gestor, deseje quitar aquela dívida. Só que ele não tem caixa para isso, ou de repente ele é vítima de uma situação anterior em que o caixa que ele recebe é um caixa menor do que ele deveria receber, né? Isso é muito comum, infelizmente, no Brasil. Então ele vai ter que trabalhar com o que tem. Então ele chama o fornecedor e faz uma proposta, né? Muitas vezes, olha, eu te pago aí 80%, 85% desse valor, né? Te ajuda? Claro que ajuda. Veja que esse fornecedor já percorreu meses, talvez alguns anos, à procura desse valor sem sucesso.
Provavelmente, se ele aceitar, provavelmente ele vai aceitar, mas se ele aceitar, o que vai acontecer? A administração pública vai quitar parcialmente o valor, né, quase aí 100%, digamos que seja em torno de 80%, 85%, né, resolve-se o problema do fornecedor. O fornecedor, então, emite o documento correspondente recebendo esse valor, né, mas também, nessas situações, é preciso que o gestor se acautele. Como? Pedindo ou registrando essa anuência do fornecedor em receber menos do que ele deveria receber, né? Então, muitas vezes, o fornecedor, pressionado por essa condição financeira dele, aceita essa proposta e renuncia a parte do valor que ele teria direito. Contabilmente, então, vai haver um saldo na conta resta a pagar processado, né? O valor aí de 10%, 15% do valor total. E o que é feito? É feita uma baixa contábil, um lançamento de ajuste para então finalizar esse processo contabilmente. É assim que funciona. Mas, repito, essa é uma situação excepcional, não é uma situação recorrente, não é uma situação comum, corriqueira, ela é pontual e desde que haja anuência do fornecedor, que ele concorde com essa prática, né, com esse acordo. Por outro lado, é importante que o gestor também documente essa transação para que futuramente ele possa, então, apresentar os esclarecimentos devidos, caso ele seja, então, questionado por alguma esfera, por alguma via, em algum momento da sua trajetória política administrativa. Então, é assim que funciona, tá bom? Então, fique com essa informação, registra aí e passe adiante. Finalizamos, então, aqui a nossa aula de hoje. No quadro, eu apresento para vocês o QR Code no meu canal, lá no YouTube. Tem várias aulas lá. Inclusive, eu criei uma playlist exclusiva para essas aulas. Contabilidade Pública na Prática. Pode visitar essa playlist, ela está muito boa. A cada semana ela cresce um pouquinho mais. Nós vamos chegar, então, a 30 aulas. Então, visite o meu canal, comente, dê um like, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações todas as vezes que nós subirmos um vídeo no canal, para que você então me acompanhe lá nas aulas. Também eu tenho e apresento aqui no telão o QR Code lá do meu Instagram. Se quiser me acompanhar por lá, será um prazer, será uma honra tê-lo ou tê-la por lá. Agradeço então pela companhia e já finalizo a aula de hoje te convidando a participar da próxima aula na quinta-feira agora, depois de amanhã, que nós vamos falar sobre contabilização da despesa orçamentária em liquidação. Vai ser um papo bem interessante, um pouquinho diferente do que nós temos abordados até aqui e eu tenho certeza que você vai gostar, tá certo? Então eu desejo a você uma ótima noite, até a nossa próxima aula. Um forte abraço a todos. Muito obrigado.